pensar, vamos parar para pensar em economia, tá lá na parte 1, volta e vê o que é economia, ok? Caso você não tenha assistido, né? Aqui, particularmente, a gente tem ciclos. Então, a gente começa lá atrás, todo mundo basicamente, né? Lá no 5º ano ou na antiga 4ª série, né? Caso você esteja assistindo aí o nosso estudo sobre a sociedade digital, na parte 2, e tenha cursado aí a 4ª série, né? Hoje é o 5º ano. A gente vê a expansão marítima, né? No caso, quando os portugueses vieram para o Brasil e tinham os índios. Ou seja, até hoje, lógico, faz parte da história da gente, a gente estuda. Mas isso, lá atrás, em 1500, né? Século XVI, se a gente já está no século XXI, né? Basicamente aí faz 500 anos, pode fé e força, né? Com mais aí. Então, nessa coisa da expansão marítima, o mundo também estava mudando, né? Ou seja, eles encontraram mais pessoas, eles se conectaram. Eu até trouxe basicamente aí, né? Tem um homenzinho com a mala e em pleno mapa mundo aí, então podemos dizer assim, né? E aí é necessário a gente entender que foram as navegações, foi um processo que meio que juntou vamos dizer assim, os continentes. E nesse momento, em 1500, será que também as pessoas não acreditavam que o mundo ia acabar, que os avanços tecnológicos estavam muito rápidos, né? Como é que era também a lógica dessas pessoas que estavam nesse mundo? É isso que eu quero que você entenda. Aqui começa basicamente as navegações, né? Aqui começa o que a gente entende por comércio, né? Já que a gente está falando de mercado de trabalho aqui, comércio. Então, o comércio de você ir para outro espaço, e aí era de navio, demorava muito. O que é que os portugueses vieram encontrar aqui? Né? Vieram pegar aqui, eles vieram pegar matéria-prima aqui, que eles pudessem vender. Hoje em dia, a pessoa abre uma loja, né? Pode ser dentro de casa, na garagem, onde seja, né? E ela quer o quê? Ela vai vender coisas que ela pode produzir, ou que ela pode comprar de outros, e enfim. Aqui nasce toda essa lógica que hoje em dia a gente tende por comércio, né? Vamos dizer assim que o comércio começa aqui. Então eu coloco basicamente navegações, né? As grandes navegações, basicamente, e o comércio, né? Você vai ter aí o início de toda essa lógica. Mais para frente, e aí eu quero que você entenda com muita clareza. Nesse momento, as coisas elas demoram para avançar. Não significa dizer que elas param. O tempo de avanço é muito grande. Por exemplo, existem coisas aí, né, que não vou me adentrar aqui, mas, por exemplo, existem coisas, tecnologias que vão chegar em determinados locais e só vão para outros locais depois de 80, 90 anos, né? Então, as coisas avançam. Só que o tempo nessa época é muito mais lento, tá certo? Aí dava a impressão de que não tinha avanço nenhum, né? Por exemplo, vapor e ferrovia, né? Eu começo a observar muito bem aí. O primeiro foi as navegações, né? Ali com o comércio. Depois eu chego aqui, basicamente eu vou para 300 anos à frente. Vê o que eu disse anteriormente. Preste atenção. Existem coisas que demorou muito. Então, poxa, né? Vapor e ferrovia. Aqui eu coloco que são as primeiras máquinas, as primeiras indústrias. Elas vão começar a surgir. Por exemplo, o Brasil mesmo, você tem nessa época em si aí, né? 1800, por aí, você tem
áreas aqui no Brasil que vão crescer mais do que outras áreas. Norte, Nordeste. O Sul vai crescer mais do que o Brasil. Do que o Norte, do que o Nordeste, desculpa. Né? O Sul vai ter avanços tecnológicos. O que é que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que os avanços, às vezes, demoravam muito. Por exemplo, uma pessoa, vamos falar de ferrovia, né? As cidades, né, principalmente do interior aqui, elas são cortadas por ferrovias. Hoje elas não funcionam, né? Não tem trem e tal. Mas não vou discutir isso agora. Mas são cortadas por ferrovias. Então, o que é que ocorre, né? Principalmente aí. A pessoa podia trabalhar, né, na ferrovia, passar a sua vida todinha fazendo a mesma coisa, morria, tá certo? E aí depois é que em um avanço. O que é que eu estou querendo dizer? O tempo, né? Aqui a gente vai destacar o tempo. Os avanços, eles dependem muito do tempo, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa foi a questão do vapor, né? Primeira coisa foi a questão das grandes navegações, Portugal, Espanha, e depois, avanço tecnológico. A gente tem aqui as ferrovias e o vapor, ou seja, as primeiras máquinas, as primeiras indústrias, que aí a gente vai pular, mas não 300, a gente pula, vê como já vai diminuindo aí, né? A gente já pula em 100 anos, né? Ou menos que isso. E aí a gente tem um processo de quê? Química e eletricidade, que são aí as grandes, vamos dizer assim, os grandes motores do desenvolvimento, tá certo? Enquanto, evidentemente, você tinha aqui, né, particularmente, você tinha o vapor e a ferrovia. Você estava com as primeiras máquinas surgindo ali, né? Então, você tinha as primeiras máquinas, a indústria estava começando a surgir, né? As áreas urbanas estavam começando a surgir. Ou seja, vamos lá, o cara que trabalhava aqui, por exemplo, ele teve que estudar mais, né? Se a gente parar para pensar direitinho, você trabalhava aqui na ferrovia, tal, depois que passou um tempo e chegou, né, a química e a eletricidade, a pessoa teve que trabalhar mais aí, né? Teve que estudar mais para poder arrumar um trabalho. Ok? Ou seja, não é mais o mesmo, não. As coisas mudaram. Então, quando você tem aí a química, né? Você tem o que? Uma longevidade humana. Porque nesse momento em específico, é basicamente aí... Eu vou colocar... Um pós-guerra, surgiu antes, mas eu vou colocar pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eu já vou lá para frente. Você tem aí surgindo remédios, né? Aí que vão fazer com que doenças sejam erradicadas, né? Aí surgem as vacinas, comprovadamente, né? Os caras vão estudar mais. Você tem óculos, né? Surgiu antes, tal, mas para a gente entender, você tem óculos. Você tem a questão elétrica, então você vai ter máquinas, aparelhos eletrônicos, né? Que você vai surgir. Então, as pessoas que antigamente elas podiam, por N motivos, né? Tem pessoas que morriam de gripe, né? A gripe espanhola, que na realidade... porque a Espanha tomou conta ali e fez um trabalho bom e ficou com gripe espanhola. Eu não vou discutir isso agora, mas, por exemplo, muita gente morreu. Hoje, você toma vacinas todo ano, que seja, mas você pode ter uma gripe muito forte, mas você não morre. Vai chegar nesse patamar no coronavírus, também vai chegar. O que eu quero que você perceba é que existe, ao longo da história, sempre existiu as rupturas. O que é ruptura? É você romper. Eu vou dar um exemplo muito claro. Boa parte das pessoas, boa parte das pessoas, elas moram com os pais, ficam adolescentes, depois começam a trabalhar, e aí casam e vão seguir sua vida. Quando você sai da casa do seu pai e da sua mãe, que você casa, ou enfim, ou vai morar só, que seja, você
vai para um universo diferente, né? Você vai ter que ser mais responsável, você vai ter que cuidar ali da sua vida. No início há uma certa acomodação. Vai ser estranho, vai ser complicado, né? Ou seja, vai ser difícil. Mas o que eu quis dizer com isso é que, ao longo da história, pessoas, sempre teve isso. O problema está aqui que eu vou falar agora, ok? O problema está aqui. A sociedade digital, a digitalização da sociedade, ela vai começar basicamente nos anos 2000. É ali naquela fusão do Orkut, né? Talvez quem esteja assistindo não vivenciou, mas assim, as primeiras conexões com a internet. Eu estou falando primeiras conexões com a internet do ponto de vista de cidades do interior, como a minha aqui, né? Que vai ter uma explosão maior a partir dos anos 2000. Então, é como se a era digital, a digitalização da sociedade, ela começasse a partir do ano 2000, né? Aí você vai ter muita gente com linha telefônica. Hoje, né? Aí você tem mais telefone do que pessoas, podemos dizer assim, né? Linha telefônica. Muita gente hoje tem acesso a telefones e tal. Nesse ano aí você tem Orkut, que é o precursor, o vovô do Facebook, do WhatsApp, né? Enfim, você tem o Messenger, né? Que até o próprio Facebook anexou ele, né? Era aquele Messenger ali e tal, só que era por e-mail. Nessa época você tinha o Yahoo, né? E o Google. Eu estou falando, volto a repetir, e cidades pequenas do interior, como a minha aqui, né? Que essa coisa do Google, ela começa a ir para mais gente, começa a se expandir a partir do ano 2000. E qual seria o grande problema da digitalização? O tempo. O tempo da digitalização, ele é muito mais rápido. Lembra do que eu falei anteriormente? O cara está lá nas navegações, né? Depois avança para o vapor e para as ferrovias, tá certo? E tem locais que essa tecnologia chega 100 anos depois. E depois você tem a química e a eletricidade, que também demora bastante para vir para alguns locais. Só que atualmente não. Essa imagem aí, ela é emblemática, né? A gente passa e a gente está conectado direto, né? A internet não dorme. Quem dorme é o ser humano, né? Ou seja, esse processo digital, ele é inevitável. Primeira coisa, ok? Ele é inevitável. Não adianta você hoje querer, eu quero trabalhar, mas eu não quero ter um telefone. Você pode até não ter um telefone que tenha o WhatsApp, mas se você hoje, para o trabalho, para a comunicação, você pode até conseguir, mas para conseguir mais clientes, para você conseguir até trabalhos mesmo, você vai ter que ter alguma forma digital dessa que eu estou falando, né? E aí é onde está. Eu estou gravando, e eu volto a repetir, porque isso pretendo que fique posterior, fique gravado, né? Aí, estou em pleno início de 2021, né? A gente está em plena pandemia. E o que foi que aconteceu em 2020? 20 anos depois dessa explosão da internet, vamos dizer assim, da era digital no mundo, a gente teve uma pandemia. E o que o coronavírus, vamos dizer assim, né, o que a doença Covid-19 tem a ver com o trabalho? Ela acelerou ao máximo. É isso que eu quero dizer a você. Talvez algumas mudanças que a gente iria enfrentar só viesse daqui a 10, 15 anos, né? Estou sendo muito modesto ao afirmar isso aí.
Mas talvez algumas mudanças, né, algumas coisas tecnológicas em cidades pequenas, né, como a minha aqui, né, em cidades pequenas do interior de países como a América Latina, essas mudanças elas iam chegar, mas elas iam chegar aos poucos, ia ter todo um preparo. O que foi que a pandemia fez? Forçou com que o planeta Terra basicamente passasse por uma revisão na sociedade, que eu não vou discutir agora, e em relação ao trabalho, houve uma aceleração. Então, pessoas que nem pensavam em ter celular, ter redes sociais, se viram a ponto de ter que ter para poder ter trabalho, para comprar comida, ou até com medo de sair. Mas supermercados, por exemplo, que em grandes capitais, eu disse grandes capitais mesmo, como São Paulo, né, Recife, tal, né, Nova York, enfim, Londres, né, você tinha serviços lá que você podia, pelo telefone e tal, fazer suas compras. Aqui em cidades pequenas, volto a repetir, né, não só do Brasil, como a América Latina, da África, em algumas regiões da Índia ali, né, também, né, muito pobres e tal. Você tem aqui, por exemplo, a pandemia forçou essa entrada tecnológica, né, forçou essa velocidade. Então você viu alguns supermercados aqui, do ponto de vista de, poxa, eu estou perdendo cliente, o povo com medo, óbvio, né, quem é que quer morrer, né? Sem saber ao certo que vírus é esse e tal. E aí não, tem o WhatsApp. Então você pode fazer suas compras, paga em casa. Ou seja, algo que poderia acontecer daqui a 10 anos, que podia haver um preparo das pessoas. Não, teve que ser assim instantâneo, basicamente. Por quê? Porque você só tinha essa saída. Ou você trabalhava, por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui? Dando aula. Ou melhor, estudando junto com você. Né? Aprendi a programar, N coisas. Por quê? Houve uma aceleração. Eu sou professor, preciso de alunos, né? Para que eles estejam em sala de aula. E é muito complicado por conta do vírus, a aglomeração. E houve toda essa aceleração. Então, para poder a gente encerrar no próximo slide aí, né, no próximo framezinho aí, não dá mais para voltar atrás, né? Eu acho que no mercado de trabalho, por isso esse curso, né, vamos dizer assim, um mini curso, um mini estudo, tá certo? Não digo um curso, mas um mini estudo sobre sociedade digital, é para que você compreenda que a gente pode ter saudade do passado, mas a gente deve perceber que o passado ele não volta. Então, determinadas coisas que com a pandemia elas avançaram, elas não voltam mais atrás. Quer ver um exemplo? Lá atrás eu disse sobre eletricidade. Se eu perguntar a você aí, você se vê sem energia? Eu particularmente não. Né? Eu não me vejo mais sem energia elétrica. Eu não me vejo mais sem determinados remédios, né? Para ansiedade, hipertensão, né? N outras, né, coisas aí, problemas cardíacos, de rim, né? N outros problemas aí, diabetes. Ou seja, as pessoas não vivem mais sem os avanços lá da química. As pessoas não vivem mais sem eletricidade. E o mundo, né, graças à pandemia, aí, né, ou por conta da pandemia, ele acelerou. Não sei de boa, não sei em quanto tempo ele acelerou. Isso eu deixo para as pessoas no futuro aí. Você do futuro que estiver assistindo, né, aí pode ser que alguém tenha feito um estudo e tenha dito, ó, o mundo lá em pleno 2000 acelerou em tanto tempo. Mas é inegável que acelerou. E isso vai gerar problemas? Vai. É inegável que vai gerar problemas. Por quê? Eu até falei anteriormente, né? Grandes navegações, o comércio. Depois você tem vapor e ferrovia. Surgem as primeiras fábricas. E tem, ou seja, toda mudança, todo avanço mesmo, toda mudança,
ele vai gerar problemas. No início da parte 2 do nosso estudo sobre sociedade digital, né, a sociedade digitalizada, podemos dizer assim, a gente viu aqui no início do estudo, Pearl Jam, né, ali com a música, falando que existiu todo o avanço, mas existiu problemas, né? Que isso de fato é natural, mas a gente deve estar preparado do ponto de vista para sair da nossa zona de conforto. Parte 1 do nosso estudo das sociedades digitais, eu falei nisso. Então, eu quero que a gente encerre essa parte 2 com 3 características muito fortes da sociedade digitalizada. Eu vou dizer aqui que é a sociedade digital, né? Hoje, né, você faz tudo por meios digitais mesmo, né? E ir para o banco, pagar a compra, feito eu disse, até de supermercado, né? Você faz tudo hoje por meio digital. Então, tem características que vão gerar problemas e muito problema, né? A primeira coisa que a gente pode ver particularmente aqui, né, é a automatização, né? Ou seja, automatizou. Vamos lá, vamos tentar, eu vou tentar trazer aqui um cenário muito, mas muito cruel assim. Pode ser, eu disse, pode ser, e olha que eu não estou dando ideia, beleza? Eu disse que pode ser que futuramente vamos dizer assim, as escolas, elas se acostumam com essa aula remota. E eu, enquanto professor, esteja na minha casa, óbvio, estou em plena pandemia, né? Os casos estão voltando a subir, 2021, janeiro. E eu estou aqui, né, gravando esse mini curso aí para o site, um jeito de olhar, né? Que é um jeito de olhar play. Então, o que é que acontece? Tudo é automatizado. Então, sou eu e minha esposa, Carla Regina, né, que a gente faz. E olha que eu tenho baixa visão. Então, mas assim, basicamente só a gente dois. Então, a escola pode contratar você de casa pode dar aula. Ou seja, houve uma automatização. Eu estou usando aqui recursos, 1000 recursos. Né? 1000 recursos de vídeo, de tudo aqui, né? Imagens, que essas imagens aí, você não encontra desse mesmo jeito, imagens que eu montei junto com a minha esposa, óbvio, né? Questão de cor e tal. Então, o que é que ocorre, basicamente? Houve uma automatização. Isso vai gerar desemprego e muito. Tá certo? E essa automatização tem como parar? Não. Ok? Primeiro é a automatização, ou seja, as coisas vão, 2 pessoas, né? Hoje a gente tem aí o portal, né? A gente tem aí uma demanda que nós dois aqui, né? Se aumentar você vai chamar, mas você não precisa nem ter um local, né? A própria pessoa pode trabalhar de casa, por exemplo, né? Por conta da automatização. A outra questão vamos dizer assim, extremamente complexa é a criação do processo de velocidade. Ou seja, você criou uma velocidade. Né? Você criou uma velocidade muito grande. Por quê? Porque lá na parte 1, né, do nosso estudo da sociedade digital, quando eu mostrei o vídeo de Chaplin, eu acredito que você esteja lembrado aí, as pessoas saíam de casa, pegavam o carro, iam. Então, as grandes cidades, você perdia aí, 2, 3 horas, né? Quiçá mais. Mas assim, você perdia um tempo absurdo no trânsito. Por conta da automatização e das questões digitais, hoje em dia, você pode trabalhar de casa. Então, você não perde mais 3 horas. Essas 3 horas você ganha em produtividade. Né? Então, a produtividade, ou seja, você produzir melhor e mais, ela vai aumentar a partir do ano 2000. Tem volta? Não tem volta. É algo que vai ficar para sempre até que haja
outra revolução aí mais para frente, ok? Essas características aqui, né, que eu estou colocando, elas não têm volta, tá certo? É algo que vai ficar aí, né? E a tendência é a era digital tomar mais fôlego ainda. Então, aqui você particularmente não tem volta, né? Estou gravando a aula e você pode escutar, por exemplo, batidas de porta, alguma coisa. A gente está se acostumando ainda, né? Minhas filhas aqui gritarem alguma coisa. Pode. Mas o que é que acontece? Eu estou em casa, mas estou produzindo. A minha produtividade enquanto professor, ela não diminui com a pandemia. Ela aumenta. Tá certo? Na medida em que eu tenho que aprender novas formas de fazer aquilo que eu fazia antes, que é dar aula, né? É tentar passar o conhecimento aí de forma fácil, né? De forma que você consiga entender. Aqui houve, né, a questão da eficiência, que está ligada na outra. Porque assim, o que é eficiência? Eficiência talvez seja você fazer aquilo que você está proposto utilizando os meios digitais. Vou dar como exemplo. Sou professor, então eu uso toda uma mecânica aqui digital para dar aula. Estou mais eficiente, sem dúvida, né? Ou seja, eu passo imagens, passo filmes em tempo basicamente real, do ponto de vista que alguns dizer assim, alguns estudos vai ser ao vivo, né, em live, a pessoa de onde tiver e a gente vai trocando papo, tá certo? Posteriormente falando, basta ver que eu estou gravando no início de 2021, em janeiro, ok? Para se situar aí na data que é importante. Então, o que é que acontece? Cara, houve uma produtividade maior, né? Houve uma eficiência maior, tá certo? Houve uma eficiência maior. Então, antigamente, vamos lá, o menino tinha muito isso, ainda tem, né? Quebrava um braço, ou quebrava uma perna, ficava difícil de ir para a escola, ou estava com a febre, mas a febre não estava tão alta assim, né? Então, sei lá, futuramente ele pode assistir a aula lá, estou doente, não posso ir, estou com uma indigestão, né? E aí eu não posso ir para a escola lá, mas posso estar em casa aí e assistindo a aula. Ou seja, o processo de produtividade, né? Isso aí, você vai ser mais produtivo. A velocidade aumenta, você tende a ser mais produtivo, tá certo? Sem dúvida nenhuma, você tende a ser mais produtivo, óbvio. E o terceiro e último é importante aí, diminuir custo. Sim, diminuir custo. Supondo, e aí eu vou ter que ser o advogado do diabo, né? É aquela pessoa que tem que fazer uma análise, só que tem que fazer uma análise dura, né? Supondo que futuramente esteja, né, tendo aula híbrida, ou seja, presencial e via meios digitais, meios automatizados, né, aí, né, meios que, enfim, né, que a gente esteja usando, e vai surgir outras tecnologias aí que vão facilitar sem dúvida nenhuma. E eu, sei lá, né, a escola diz, olha, eu estou contratando você para você dar aula de casa. Agora, a hora-aula, né, da sua não vai ser a mesma, né? Então, assim, vai diminuir o custo, ou seja, né, eu posso até cobrar mais, porque o trabalho é maior, mas em compensação você não vai ter ali água, luz, ou seja, você diminuiu a quantidade de pessoas dentro de um espaço, né? Dentro da escola ali, você vai diminuir a quantidade de água gasta, a quantidade de luz gasta. Isso vai gerar desemprego? Vai gerar desemprego, né? Porque quando você diminui custo, é óbvio que alguém vai sair perdendo, né? Vai estar saindo e perdendo, ok? Essas 4 características, para a gente encerrar a parte 2
do estudo sobre sociedade digital, elas não vão mudar. Isso vai gerar problemas do ponto de vista de emprego, vai gerar um desemprego em massa, vai. Enfim, é necessário que você entenda que as questões de evolução do ponto de vista tecnológico, eles sempre aconteceram ao longo da história. Só que o que é que a gente tem hoje em dia, em específico, as transformações foram muito rápidas. Tá certo? Muito rápidas mesmo. Eu não pensaria em 2029, né? Eu não pensaria, não estava pensando, não era a minha 2019 eu não pensava em programar. Eu ia fazer um curso à distância para aprender a programar, tá certo? Depois, eu até pensei assim, lá para 2025, né? Eu vou primeiro ajeitar aqui e tal. Não, mas 2020 já tá, eu mudei todos os planos, enfim, né? Então, foi uma mudança muito rápida. Mas o que que a gente pode fazer para não combater, mas assim, a gente enquanto pessoa, enquanto trabalhos, tem trabalhos que vão deixar de existir, sim, mas tem trabalhos que vão aparecer. Mas isso é um assunto para a parte 3 do nosso estudo sobre sociedade digital. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.